Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Depois de uma reflexão importante sobre Abacuque, um profeta do Antigo Testamento, eu darei a resposta à pergunta 607. O pequeno livro de Abacuque, um dos 12 livros conhecidos como os profetas menores, trata das injustiças neste mundo. O profeta inicia com uma série de perguntas dirigidas a Deus sobre sua aparente tolerância da corrupção e crueldade dos homens. Deus respondeu, prometendo castigo para os malfeitores. Abacuque ficou apavorado com a resposta, pois Deus disse que usaria uma nação ainda mais cruel e corrupta para castigar seu povo rebelde. Abacuque não entendeu como Deus poderia agir assim e questionou de novo. Ele disse a Deus, em Abacuque capítulo 1, versículo 13, Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Depois de pronunciar outras perguntas sobre o mesmo tema, Abacuque disse, no capítulo 2, versículo 1, Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Como um guarda olhando para o horizonte para alertar uma cidade sobre a chegada de algum inimigo, Abacuque aguardaria com paciência a resposta do Senhor. A atitude desse profeta oferece um exemplo importante para nós. Ele questionou as decisões de Deus, mas sempre com reverência e respeito. Ele expressou sua dificuldade em compreender o que Deus diz e faz, mas não falou em tom de acusação. Abacuque não se exaltou, como se tivesse direito de julgar o Senhor. Ele acreditava na santidade, na eternidade e na perfeição de Deus. As dúvidas vieram das limitações humanas do profeta, não do caráter divino. Quem vigiava em uma torre não sabia quando apareceria alguém no horizonte, mas ficava olhando e esperando. Seria possível passar meses ou talvez a vida toda sem ver ninguém se aproximar da cidade. A figura usada por Abacuque nos ajuda a aceitar fatos importantes sobre as respostas divinas. Quando nós procuramos compreender as ações e as atitudes de Deus, a resposta pode demorar. Não sabemos quando Deus vai responder, nem sabemos se Deus vai responder às nossas orações. O mesmo Deus que permitiu que Abraão e os outros patriarcas morressem sem ver o cumprimento das suas promessas, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 13, pode nos deixar passar muito tempo na torre de vigia sem respostas às nossas petições. Ele pode até permitir que morremos sem compreender os motivos dos atos divinos. Mesmo assim, vamos mostrar a reverente paciência que Abacuque mostrou, esperando as respostas de Deus. E se essas respostas não vêm nesta vida, vamos aguardar até a eternidade para contemplar a perfeição do nosso Criador e Redentor. A pergunta 607. Qual profeta disse que Jeroboão seria rei de Israel e disse depois que Deus o deixaria sem descendentes para continuar sua dinastia? Alternativas: A. Samuel, B. Aías, C. Natã ou D. Elias. A resposta certa, alternativa B. Aías. Ele foi o mesmo profeta que profetizou que Jeroboão seria rei e depois anunciou a condenação por Deus. Isso em 1 Reis, capítulo 14. E a nova pergunta de hoje, Paulo agradeceu pela ajuda financeira recebida da igreja em qual cidade da Macedônia? Alternativas: A. Tessalônica, B. Bereia, C. Filipos ou D. Anfípolis.
A resposta vem no final do próximo episódio. Às vezes nós perguntamos coisas para Deus, procuramos compreender as decisões divinas e Ele demora, ou até nem responde. Mas Ele continua sendo Deus e nós devemos continuar respeitando com toda humildade e reverência, porque Deus é Deus e nós somos apenas criaturas. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.